Olha, pessoal, na medida em que os dias vão se passando, a tragédia no Rio Grande do Sul continua, parece que continua a chover por lá, tem previsão de temporais e tudo mais, aquela apreensão para que uma situação, todo mundo esperando que essa situação que já é caótica não piore ainda mais. Mais de 130 pessoas já perderam a vida, números confirmados, infelizmente isso vai aumentar ainda, não dá para saber com precisão a dimensão dessa tragédia. Mas algo que já começa a ser, pelo menos, tratado no campo das hipóteses são as responsabilidades pelo que aconteceu, né? É um terreno muito cauteloso, com certeza. Primeiro porque eu acho, é uma opinião particular minha, mas você pode ou não concordar, mas eu acho que este primeiro momento não é o momento de responsabilizar ninguém. É o momento de socorrer quem precisa e planejar reconstruir o Estado depois que a situação pelo menos se estabilizar. Parece que nem isso aconteceu, nem estabilidade nós temos nesse momento aqui para medir o tamanho dos estragos, né? Então, não acho que seja agora o momento de se estabelecer possíveis responsabilidades, averiguar e tudo mais. Só que eu acho que sim, esse momento vai chegar e eventualmente pode ter algum grau de culpa estatal nesse problema. Também, particularmente, eu acho que tem. Vamos dar uma olhada em algumas notícias nesse sentido, porque as notícias desse tipo de questão de responsabilidade já aparecem, eu já tratei aqui no canal, inclusive, desse tema. Vamos dar uma olhada nesse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que se sabe de alguns dados mais novos é o seguinte, que 67 alertas, pelo menos, de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e quedas de barreiras foram emitidos, então, pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Esse CEMADEM fez esses pelo menos 67 alertas ao Rio Grande do Sul até a semana anterior à tragédia ambiental, né? Na verdade, aqui no momento dessa notícia, eram 143 pessoas que haviam perdido a vida já, né? Provavelmente muito mais do que isso, conforme eu falei, e uma situação que já afetou 446 municípios no Rio Grande do Sul, uma coisa realmente terrível, né? E desses 67 alertas, pelo menos 18 foram de nível máximo, inclusive lá para a capital, Porto Alegre aí, né? Documentos obtidos pela Folha de São Paulo. Estou vendo essa notícia na Gazeta do Povo, mas parece que quem deu furo de reportagem foi a Folha de São Paulo. Saiu na edição de ontem, domingo, dia 12. Estou gravando isso aqui na noite do dia 13, né? Então, o perigo para fortes enchentes nessa região já era conhecido e foi previsto há um ano, né? Então já havia previsão há muito tempo nesse sentido aqui, né? Essa falta de resiliência da capital gaúcha para esses extremos de clima e mudanças climáticas, isso já tinha sido detectado no ano passado, ou seja, já se sabia que numa situação de uma chuva muito forte, Porto Alegre poderia colapsar por completo aí, né? Então esse documento aponta que é um problema não só de Porto Alegre, mas também de outras cidades aí que podem nos próximos anos enfrentar problemas desse tipo aqui, né? Então, essa previsão começou a ser sinalizada depois que houve aquele ciclone extratropical em meados do ano passado. 16 pessoas perderam a vida naquela circunstância lá, inclusive algo que atingiu Porto Alegre também, né? 3 meses depois teve um outro ciclone mais forte ainda, dessa vez tirou a vida de 53 pessoas, né? E em novembro teve fortes chuvas no estado, causando enchentes, aí, causando inundações e tudo mais, né? Agora, o atual problema lá, a maior tragédia aí do Rio Grande do Sul em sabe-se lá quanto tempo, foi alertado por este órgão que eu citei aqui no dia 22 de abril, ou seja, uma semana antes. Eles já sabiam que havia alguma possibilidade nesse sentido, embora o documento tenha classificado esse perigo como moderado, né? Tá longe de ser moderado, sem dúvida, só que logo na sequência eles continuaram a mandar alertas de que haveria algum tipo de enchente
nas imediações aí, né? Alagamentos em áreas urbanizadas e com drenagem deficiente, inundações bruscas, aí, possibilidade de alagamentos em áreas mais baixas e incremento de níveis de rios em alguns locais. Isso já no dia 29 de abril, quando já estava chovendo, já era uma análise do cenário aí de forma geral, né? Então, esse órgão aqui fala que isso é culpa da ação humana, porque tem construção em área de risco de inundações e tudo mais, aí, né, coisas que já aconteceram no passado, mas isso é muito complicado, a gente sabe disso aí, né? Mas este órgão apontou que as estruturas hidráulicas concebidas para proteger Porto Alegre de situações de inundação não resistiram e outras oportunidades acabaram se rompendo, ou seja, né, provavelmente isso significa que elas foram subdimensionadas ou que não levaram em conta que o volume de chuvas é algo que pode variar, sem dúvidas, né? Então, em 30 de abril, o governador Eduardo Leite decretou estado de calamidade pública e aí esse órgão elevou o risco de moderado para alto e expandiu a área de alerta para mais de metade do território do estado. Aí, avisos de deslizamento, inundação, enchentes e tudo mais, né? O que acontece, portanto, com base nesse relatório? Há a suspeita de que o governo do estado não fez tanto quanto poderia ter feito para evitar essa tragédia aí. Aí o governo se defendeu, falando que gastou aí 579 milhões de reais para enfrentamento de desastres naturais, aumentou o orçamento da Defesa Civil, destinou recursos para as famílias que foram atingidas em 2023 ali, né? Reconstrução de estradas, enfim, gastaram 440 milhões de reais por conta disso aí e tudo mais. Só que outra apuração feita pela Folha de São Paulo mostrou que em 2019 o governo do Eduardo Leite modificou cerca de 480 normas do Código Ambiental do Estado, levantando questionamentos, portanto, sobre a relação entre essas alterações e o impacto das chuvas agora aí, de forma geral. O governo se defendeu falando que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra e tudo mais, né? Será que não tem mesmo? Conforme eu disse, não dá para saber nesse momento e não é a hora de ficar se averiguando isso aí. É a hora de concentrar esforços para resgatar as pessoas, proteger as pessoas que ainda estão vulneráveis e fazer aí todo um esforço nacional para levar o mínimo que é necessário para a subsistência dessas pessoas no primeiro momento e depois se estudar realmente um plano para reconstruir o Estado, porque muita coisa vai precisar ser reconstruída, sem dúvidas. Agora tem deslizamentos acontecendo, tremores de terra, enfim. Parece que a coisa nunca acaba, dia após dia as notícias são piores, uma situação extremamente sofrida. Isso não significa, contudo, que num futuro nem tão distante assim as responsabilidades tenham que ser apuradas. E não apenas nisso, né? Não estamos falando só de responsabilidades aqui de pessoas que poderiam, agentes públicos que poderiam ter feito algo para evitar esse problema. Responsabilidades também depois do que aconteceu. Órgãos burocráticos travando desnecessariamente algumas coisas que eram importantes para esse momento. Políticos que agiram de forma irresponsável, né? Tem lá o prefeito, que eu não vou saber quem que não vou saber citá-lo, que não incentivou as pessoas a saírem de casa, a evacuarem suas casas, mesmo consciente do risco de enchente. Ou seja, tem muita gente que deixou de agir quando a situação já estava acontecendo. Também esse pessoal tem que ser responsabilizado. Mas, certamente, há muita culpa estatal envolvida nessa história. É minha opinião, é claro, né? Não tenho nada para fundamentar isso, a não ser a minha percepção de como as coisas funcionam. Mas há um grande grau de responsabilidade do Estado nessa história por omissões anteriores. Eu trouxe um vídeo falando aqui da Dilma Rousseff, de como o governo dela engavetou um relatório que mostrava esse tipo de problema no sul do país. Isso já estava meio que previsto e aconteceu conforme previsto, e o governo federal engavetou essa história. Pode ser que tenha problemas do governo estadual também, que não levou a sério essas solicitações, esses avisos feitos aqui pelo pessoal do CEMADEM. Quem sabe vidas humanas cujo valor é incalculável poderiam ter sido salvas com
uma atitude mais enérgica de evacuação, de aviso do que estava acontecendo e tudo mais. Isso tem que ser avisado antes, no momento em que começou a enchente, o nível dos rios começou a subir e isso é muito rápido, você não consegue mais evacuar a população. Isso tem que ser feito com vistas em uma possível tempestade que vai acontecer em algum momento não muito distante, né? E tem aí todas as questões de possíveis projetos de mitigação desses riscos que não foram levados adiante. Por que não foram? Por conveniência política, porque o governo não levou a sério os relatórios, por falta de verba, enfim. Tem que ser feita uma investigação a respeito das responsabilidades e, eventualmente, punição dos agentes que, de fato, tenham cometido algum tipo de erro nessa história, porque estamos falando aqui de um prejuízo patrimonial gigantesco e de um prejuízo em vidas humanas incalculável. Pelo menos 143 pessoas perderam a vida até esse momento. Vidas aqui foram destroçadas de uma forma, talvez aí, espero que não, mas irreparável. Ou seja, alguém, se tem culpa nessa história, esse alguém tem que ser responsabilizado, sem dúvidas. Mas o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.